perguntava-te há pouco se isso pode ser um problema, mas a verdade é que, por exemplo, na época passada vimos que aquela novela com Victória Jóqueres também houve ali uma altura em que houve um desacerto entre o valor que estava combinado. Achas que pode haver a possibilidade, por exemplo, de Yulman e o representante Yulman de entender que é 40 milhões e depois não ser suficiente para uma saída? Se houve outra vez falta de entendimento ou falhas de comunicação na altura em que foi feito o pacto, é uma coisa. Agora, aquilo que foi sempre noticiado foram os tais 40 milhões de euros como valor base, reforço, ou seja, sempre com a inclusão de objetivos. Esse foi o único pacto estabelecido, 40 milhões seria um valor base. Para Frederico Varandas negociar e então transferir, Frederico Varandas / Sporting, aceitar e transferir Yulman para um clube. Portanto, como reforço, o problema é de facto se não surgir nenhum clube, mas aí o Sporting lava as mãos. O Sporting não pode obrigar nenhum clube a contratar Yulman e se não contratar, provavelmente melhor para o Sporting que contará com um dos seus melhores jogadores e o seu líder de balneário. Estávamos a falar um bocadinho do eventual problema no que toca à falta de liderança. Sim. Porque eu acho que Yulman para o mercado não pode ser tão valioso como é para o Sporting, porque provavelmente chega um Real Madrid, por exemplo, que foi rumorado há uns tempos quando o José Mourinho foi para o Real. O Real não precisa de Yulman como capitão de equipa. Yulman não seria o capitão do Real Madrid. O Real Madrid contrataria Yulman com base no seu valor em campo. E o Sporting pesa as duas vertentes quando valoriza Yulman. É a questão em campo e a questão de liderança, que, como dizíamos, será difícil, é uma missão muito difícil substituir Yulman, porque não há ninguém com esse perfil no plantel. Os subcapitães também correm o risco de não continuar no clube, casos de Daniel Bragança, principalmente Daniel Bragança, que está um ano no final do contrato, e Gonçalo Inácio. E, portanto, cria-se aqui uma dúvida sobre quem será o capitão de equipa do Sporting na próxima época. Como o José Nunes disse, embora Palhinha não seja parecido e até acho que são bastante diferentes na forma como encaram o jogo, haveria sempre essa diferença na abordagem ao jogo. Agora, Palhinha seria obviamente um líder natural da equipa do Sporting, por todo o seu trajeto, por toda a história que tem relacionada com o Sporting, tendo lá passado várias temporadas e sendo inclusivamente um jogador da formação. É um jogador com mais currículo do que quase toda a gente naquele plantel, portanto seria sempre um líder natural. Se fosse um Altimira aqui, só falaríamos de uma substituição em campo e o Sporting teria de continuar à procura de um novo líder. Altimira, ou outro jogador qualquer, um plano C ou plano D. Portanto, há essa grande dificuldade, sendo que substituir em campo Yulman já é uma tarefa suficientemente hercúlea, porque de facto Yulman foi um dos melhores 6 que vi em Portugal. Embora o Sporting esteja a contratar bem, é bom não esquecer que Doumbia e Silas Anderson que já lá estão. Em termos de antecipação daquilo que vai acontecer e que todos estão a ver que vai acontecer, eu acho que o Sporting está a mexer bem e está a gastar bastante dinheiro. É preciso não esquecer. Salazar custou 30 milhões, que é um valor muito significativo. Portanto, sim, é a questão, creio eu, que prende-se mais com a liderança da equipa. Acho que é um tema que está claramente em cima da mesa. E depois, quer dizer, no caso de aparecer, do Sporting estar a tentar um clone de Yulman, vai ser muito difícil. É um jogador com características muito especiais, não é fácil encontrar um jogador assim. Mas também sabemos que muitas vezes em futebol os jogadores adaptam-se, por vezes acabam até por ter as expectativas, outras vezes ficam aquém. Eu acho que estas contratações destes jovens jogadores, como Anderson e como Doumbia, quer dizer, pelo valor que elas envolvem, particularmente no caso do jogador do Veneza, do ex-jogador do Veneza, é porque há grandes expectativas que estão criadas para este tipo de jogador. Portanto, vamos ver o que é que vai ser daqui. Agora, há uma coisa que é importante, só para fechar a minha resposta. Independentemente daquilo que venha a acontecer com a substituição de Morten Yulman, quer dizer, há mais para além disso. É que se o Sporting, se vier a confirmar que perde 5 ou 6 jogadores de uma estrutura nuclear que dura há 6 anos, é evidente que a equipa tem que abanar numa fase inicial. É um fim de ciclo, não é? Sim, eu acho que de alguma forma toda a gente estará preparada para isso, incluindo a equipa técnica e a administração do Sporting. Não vai ser um princípio de temporada fácil para absorver todas estas caras novas que, entretanto, chegam, independentemente da qualidade que tenham. Eu acho que aquilo que provavelmente vai sentir, porventura, menos dificuldades de adaptação é Salazar, porque conhece muito bem o futebol português, porque conhece bem a equipa de Sporting, como adversário. Talvez por isso o Sporting esteja a tentar antecipar o máximo possível as contratações. É isso mesmo que está a acontecer. Agora, é muita coisa, não é? Digamos que uma mutação muito grande de alguns deles protagonistas principais 5, 6 anos.
numa equipa ganhadora e que, obviamente, que deixam atrás de si um rasto de sucesso e que não é difícil, não é fácil de substituir e de resolver o imediato. E que há ali jogadores que não têm um substituto em casa. Muitas vezes vimos o Sporting a planear as substituições a longo prazo. Por exemplo, no caso de Palhinha já havia lá o Garte, por exemplo, se bem nos recordamos. Certo. No caso, por exemplo, a saída de Trincão chega Salazar, mas só agora. Se sair Maxi e não está o substituto já em casa, também o Sporting vai ter de ir ao mercado. Mesmo no caso de Pote, o Sporting também vai contratar um extremo esquerdo. Exatamente. Portanto, vai ter de... Espero o Sporting que a adaptação das contratações seja rápida, porque não são contratações que cheguem para esperar um bocadinho, para ter esse tempo de adaptação para entrar no 11. Há jogadores que vão imediatamente entrar no 11, o caso do Salazar é óbvio. E estamos a falar de heranças pesadas, não é? Desse ponto de vista, Rui Borges vai ter que trabalhar bem e rápido, no sentido do Sporting não perder o elan que vem de tantos anos para trás. Vamos agora voltar à Seleção Nacional com mais declarações de Francisco Conceição. Garante não haver qualquer obrigação de passar a bola a Cristiano Ronaldo na seleção. O extremo diz mesmo que quer passar a bola sempre a quem está mais bem posicionado. Não, eu acho que o Cristiano, com a sua qualidade de fazer golos, acho que não há ninguém como ele nesse capítulo. E nós não temos essa obrigação, essa necessidade de lhe passar a bola. Eu, por exemplo, falo por mim, eu passo a bola para quem acho que naquele momento está melhor desmarcado. Não é que tenha tempo para pensar quem é que está, qual é a cara do colega que está ao meu lado, não. Acho que fazemos tudo por instinto, fazemos tudo, são milésimos de segundo, não há tempo para isso. E claro que o Cristiano está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador da seleção. Zé, achas que é um tema esta questão de os jogadores quererem ou não passar a bola a Cristiano Ronaldo? Acho que não, acho que Francisco Conceição respondeu muito bem. É exatamente isto. E francamente não partilho nada da ideia de que passam ou deixam de passar a bola. Isso não existe em futebol, não. Ou seja, não achas que passem ou não passem por ser aquele jogador? Claro que não, quer dizer, isso era o fim do mundo, quer dizer, não acredito nisso. Acho que isso, no caso de existir essa ideia, é uma mera teoria da conspiração, não faz sentido nenhum. Se tu me perguntares se ele, o capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, precisa de mais apoio dentro do campo, aí eu direi que sim. E já até a questão contrária. E foi a questão que foi até debatida esta semana, porque houve comentários de alguns jogadores da seleção a dizerem para passarem mais a bola a Cristiano Ronaldo. Eu acho que as coisas não passam por aí. Passar mais ou menos, não. O Francisco Conceição respondeu muito bem. Se houver outro jogador que esteja mais bem posicionado, por carga é que ele tem que passar a bola a B ou C. Como ele disse, não está a olhar para a cara da pessoa a quem vai passar a bola. Está a tentar dar a melhor sequência à jogada. Diz que são frações de segundo, não é? Exatamente. E quer dizer, acho que qualquer pessoa percebe a resposta que é muito bem dada por Francisco Conceição. O que eu acho é que repara que é um problema já muito antigo. Quer dizer, como é que a seleção pode tornar mais confortável a tarefa de Ronaldo em campo? Quer dizer, nós podemos dizer, bom, ele tem 41 anos, já não tem 31, já não tem 21, normal, nós sabemos que é assim. Também sabemos que Ibrahimovic chegou até aos 41 anos, por exemplo. A questão, eu acho que não, quer dizer, que talvez estejamos a olhar demasiado para a idade. Eu acho que a questão não é exatamente essa. A questão é, dentro daquele retângulo, ele tem ou não tem skills para marcar gols? Tem. Agora, o que é que basta ver os gols que ele continua a fazer? O que eu acho é que não se está a aproveitar, por exemplo, a rotina e a sinergia que se criou no Al Nassr entre João Félix e Ronaldo, tal como se está a aproveitar no meio-campo as rotinas que existem entre João Neves e Vitinha. E desse ponto de vista, creio que falta talvez alguma coerência neste aspecto e eu acho que a seleção eventualmente ganharia com isso. Se isto vai mudar a forma de jogar da equipa, sim. A equipa joga nesta espécie de 4-3-3. Ok, os melhores elementos, os mais elegíveis para o meio campo são aqueles três. Depois há um quarto elemento que está ali deslocado sobre o lado direito que tem sido muito penalizado pelo facto de jogar nessa posição e depois acaba provavelmente ou possivelmente ou eventualmente se calhar por ter que sair da equipa para eventualmente entrar Sérgio Conceição, Francisco Conceição e estou a falar de Bernardo Silva.
quando na verdade eu já defendi esta ideia, isso não vai acontecer no Campeonato do Mundo, não se vai mudar agora tudo em menos de um fósforo, mas eu acho que as características dos jogadores conjugadas com a vontade que o selecionador tem para acomodar talento e estatuto, se ele quer jogar com 4 jogadores simultaneamente, que são Bernardo, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, então faria mais sentido um meio-campo em losango, em diamante, com 2 avançados. E qual era o avançado ideal para jogar perto de Ronaldo? João Félix, na minha opinião. Sem prejuízo de, dada a qualidade que a seleção tem, poder utilizar muitos outros jogadores. Depois há a questão do tempo de utilização, dos minutos, de Gonçalo Ramos, quer dizer, isso são outras questões que eu acho que se vão colocar ao longo do Campeonato do Mundo, assim Portugal vai longe. Portanto, tudo isso irá ser equacionado e eu acho que no interesse da seleção, com certeza que o bom senso prevalecerá. Agora, claramente, há jogadores na seleção que precisam de mais conforto, no sentido de mais apoio. E dou o exemplo de Bernardo, que na minha opinião tem sido muito penalizado pelo posicionamento que Martínez lhe atribui, e eu acho que depois, concomitantemente, é a própria seleção que acaba por ser penalizada, porque Bernardo Silva, jogando numa posição interior, como tem vindo a jogar no Manchester City, pode ser muito útil em termos de produção de jogo ofensivo, planificação, ligações, etc. E, portanto, tudo isso tem que ser equacionado e eu estou à espera de resultados dessa análise e dessa reflexão já na terça-feira. Como é que, Rafael, Portugal pode valorizar mais as características de Cristiano Ronaldo? Eu acho que, mais do que deixar confortável Cristiano Ronaldo, eu vi 11 jogadores desconfortáveis na última partida, não é só a questão de Cristiano Ronaldo, eu vejo um meio-campo muito desconfortável, eu vi Vitinha a construir sempre perto dos centrais e depois tinha de galgar metros para desequilibrar mais à frente. Os médios muito distantes, o Vitinha e o João Neves e o Bruno Fernandes muito distantes uns dos outros, e quando são os 3, na minha opinião, são os 3 melhores jogadores da seleção atualmente, a par do Nuno Mendes. Tem de se criar sinergias entre estes jogadores para combinarem, e a verdade é que isso não aconteceu durante a partida. E um grande distanciamento em relação à área e com muito pouca gente lá dentro. Portugal teve sempre a jogar eu já disse ontem, a jogar sempre em 4-0-6 ou 5-0-5. Vias a linha defensiva e a linha ofensiva completamente distanciadas. Portanto, mais que a questão Cristiano Ronaldo, é como deixar confortável toda a equipa, porque eu vi muitos jogadores desconfortáveis, só para completar esta questão de Francisco Conceição. Eu acho que isto já foi um tema, acho que Ronaldo já foi demasiado procurado pelos jogadores, também numa altura em que Ronaldo era mais decisivo do que é atualmente. Eu acho que isto não se colocou com a República Democrática do Congo, e se olharmos para os 2 passos do Francisco Conceição, um deles nem era para o Ronaldo. Eu acho que é o Ronaldo que faz uma movimentação que na verdade não devia ter feito, porque aquela bola era para o Bruno Fernandes rematar e acabou o Ronaldo por rematar. O outro apareceu o Ronaldo e passou bem. A Ronaldo foi a melhor decisão do Francisco Conceição. Acho que esse problema não se coloca agora. Há muitos, mas acho que a seleção não está a procurar. Vamos agora olhar para os últimos resultados deste Campeonato do Mundo.